nós estamos vivendo aí um momento de muito nervosismo, compreensível, não é? Porque afinal nós estamos no isolamento. Eu, por exemplo, eu sou movido a calor humano na política, não é? Quando eu tenho contato com a população, contato com as pessoas, quando eu me encontro nas ruas com as pessoas, o ânimo é diferente daquele que eu tenho que arrancar agora lá do fundo do poço para continuar atuando na atividade pública, não é? Porque esse isolamento esfria, né? Distancia e certamente ele provoca essa perplexidade, né? A angústia, a desesperança em alguns, o pessimismo, enfim, e isso provoca um certo nervosismo que algumas pessoas não conseguem entender a opinião das outras. Algumas pessoas não entendem que outras pessoas podem pensar diferente delas, não é? E nem sempre nós estamos certos. Muitas vezes os outros que pensam diferente estão mais certos do que nós, ou mais próximos da verdade do que nós imaginamos estarmos com a verdade. Então, esse respeito é necessário. Hoje, eu poderia falar sobre diversos assuntos, poderia falar sobre as manifestações que ocorreram nas ruas. Eu tive notícia de manifestações em Brasília, em São Paulo, manifestações pacíficas. Poderia falar sobre aquela manifestação pouco pacífica, né, de sábado à noite contra o Supremo Tribunal Federal. Eu poderia falar, enfim, sobre questões polêmicas, sobre o coronavírus. Em relação ao coronavírus, o que está prevalecendo aqui no sul, né? Hoje está frio aqui, 14 graus, não tão frio, mas está frio de qualquer maneira. E há um alerta da Prefeitura de Curitiba para esta semana. Nós teremos uma semana difícil, segundo a secretária de Saúde do município, e segundo também o Dr. Arnes, infectologista, né, presidente da entidade. Nós teremos talvez uma das semanas mais difíceis em Curitiba e no Paraná. Algumas regiões do sul do país estão tendo problemas agora, né? Os problemas cresceram exatamente agora. Então ontem, inclusive, houve uma manifestação em Curitiba contra o fechamento de alguns setores por determinação da prefeitura, exatamente academias, clubes, praças, parques, não é? Para evitar a aglomeração das pessoas, exatamente porque há essa previsão de dificuldades maiores nesta próxima semana em Curitiba e no Paraná, e eu creio que inclusive em outras regiões do país, no sul especialmente. Então essa, também não vou falar sobre isso, eu prefiro que os especialistas falem, né, sobre essa questão do coronavírus. Eu prefiro que os especialistas orientem, né, como deve ser o procedimento. Eu me coloco como qualquer cidadão obediente às orientações oficiais para contribuir a fim de que isso passe logo, né, que nós possamos superar essas dificuldades. É evidente que nós queremos também manifestar nossa solidariedade a todos os que foram atingidos nos últimos dias, que foram, infelizmente, alcançados por esse vírus, né? Houve contaminação, testes positivos para algumas pessoas, inclusive o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que já vem lutando contra dificuldades, né, de saúde, superando dificuldades, e agora foi também atingido pelo vírus, né? Testou positivo. A nossa solidariedade e o desejo de que ele se restabeleça prontamente, né? Então, mas esse assunto eu quero deixar para os especialistas. Não vou... nós divulgamos às vezes, não é? Procuramos divulgar não só a notícia negativa, que é o número de mortes, porque eu acho que é
realidade que não pode ser ignorada, não é? As pessoas têm que ser bem informadas e, obviamente, quando você divulga o crescimento da pandemia ou o número de mortes, não é? Você alerta também as pessoas, contribui para o alerta necessário. Então, nós não fazemos isso com alegria, não é? Essa divulgação é triste. Divulgar que morreram, que nós já ultrapassamos 42 mil mortos, ou que já somos o segundo país em número de mortes, isso tudo é triste, é lamentável e nós não fazemos isso com gosto, não. Mas é uma obrigação divulgar. Se nós temos uma página aqui para a divulgação dos fatos e para a opinião, não só minha, mas sua, para registrarmos aqui, para veicularmos aqui, para divulgarmos, compartilhando para que outras pessoas participem do debate nacional, não é? Obviamente nós temos que divulgar também notícias ruins. Eu preferia que só ocorressem notícias boas. As boas nós também divulgamos, as pessoas que são curadas, as pessoas que superam as dificuldades. Gostamos de mostrar, inclusive, exemplos de superação, histórias que possam estimular as pessoas a superar as suas dificuldades. Mostramos as pesquisas que estão sendo realizadas com o desejo de que brevemente possamos ter uma vacina. Divulgamos as experiências em torno exatamente da busca da vacina. Isso ocorre em vários países do mundo, não é? Há poucos dias o próprio governo de São Paulo celebrou um convênio, Instituto Butantan, para a descoberta, para contribuir, né? Um convênio de participação, né? Certamente há contrapartida nisso, na busca aí de uma vacina. Enfim, tudo isso é importante, é muito importante, mas nós preferimos que os especialistas opinem a respeito. Eu não sou curandeiro para receitar medicamentos e, evidentemente, eu não sou da Organização Mundial da Saúde para orientar, né? Não sou médico, eu não sou ministro da saúde ou secretário de saúde, então eu prefiro colocar no meu lugar com a necessária humildade e entendendo que nós não podemos conhecer todos os assuntos, né? E esse é um assunto muito delicado, já que eu vejo até autoridades, especialistas, cientistas, né, batendo a cabeça, um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra, porque muitas vezes contraditórios, informações desencontradas, porque esse vírus é novo, é uma novidade, ele é inusitado, ele anda driblando muita gente em todo o mundo, não é? Driblando muita gente em todos os países do mundo. Veja que não é apenas no Brasil que uns dizem que o problema não é grave e outros dizem que é da maior gravidade. Isso ocorre em todo mundo e não existe essa história de direita e de esquerda, não existe essa história de querer derrubar governos porque o vírus foi inventado para derrubar governos, porque todos os países com governantes de várias ideologias, né, de facções políticas diferentes, não é? Estão sofrendo as consequências dessa pandemia. Mas o que eu vou dizer hoje, então, de fundamental? Eu acho que nós estamos deixando de lado aquilo que é essencial. A pandemia vai passar e nós vamos enfrentar uma séria crise econômica no país, econômica e social. Hoje, é fato, nós enfrentamos a tríplice crise. A crise política, com agravamento institucional, com um choque de poderes, a crise sanitária, provocada aí pelo coronavírus, e a crise econômica. Eu tenho uma grande preocupação em relação à crise econômica. O Brasil vinha sem estratégia, sem um projeto estratégico de desenvolvimento econômico há décadas, não é? Com um atraso aí de 30, de 40 anos.
nós somos superados por outros países. Há 15 anos nós tínhamos superioridade em relação, por exemplo, à Coreia e ao Vietnã. Se nós estabelecêssemos há 15 anos o parâmetro de renda per capita dos Estados Unidos, nós tínhamos uma renda per capita superior, né, a desses países citados, e hoje nós temos uma renda per capita muito inferior a esses países, porque eles investiram em ciência, em pesquisa, tecnologia e inovação, e promoveram a organização com a regulação necessária, econômica, com segurança jurídica, e alcançaram desenvolvimento, conseguiram escapar da armadilha da renda média, que essa é uma forma de se expressar dos economistas, né? Quando um país não consegue elevar o seu poder aquisitivo, o poder aquisitivo das pessoas, né? A renda das pessoas. Então você não consegue escapar da armadilha da renda média, que são países ainda em desenvolvimento. Vamos lá, então esse é o grande drama. O que nós vamos fazer no pós-pandemia? Isso que nós temos que começar a discutir, aliás, já estamos atrasados nessa discussão. O que devemos fazer? Nós tivemos agora, nessa semana, um relatório do Banco Mundial que mostra que o Brasil sofrerá uma queda do produto interno bruto nesse ano da ordem de 8%. Há aqueles que imaginam até uma queda superior, mas nesse momento a queda prevista pelo Banco Mundial é em torno de 8%. É a maior queda nos países do BRICS, nós estamos na lanterna. Na América Central a média é de 3,2, 3,5 de queda na América Central. Nós estamos, portanto, na rabeira, na comparação com os outros países. Nós teremos uma queda maior, e no próximo ano o crescimento, aliás, a média da queda do produto interno bruto no mundo será neste ano de 5%, e a queda do Brasil é de 8%. No próximo ano há uma previsão de crescimento econômico em média no mundo de 4,2%, e o crescimento do Brasil será de 2,2%. Os países emergentes crescerão 3 vezes mais que o Brasil. É uma previsão do Banco Mundial. Por isso, nós temos que nos unir.